Muito bem, agora só alegria. Vou chamar aqui para a gente, para estar conosco, as nossas queridas Aline Cristina Gonet Amaral, especialista em artes manuais para terapias, pedagoga, professora de artes manuais, pesquisadora da cultura brasileira, com ênfase nas artes manuais de diferentes regiões do Brasil. Buscou inspiração na Amazônia para recriar seu trabalho, vivenciando técnicas manuais na Floresta Nacional de Tapajós, na comunidade Urucuraé, com o grupo Tucumarte, entre outras comunidades ribeirinhas do Rio Amazonas. Na Península de Marau, pesquisou a arte manual do Nordeste, ampliando sua busca pela origem dos materiais e técnicas do fazer manual. No Parque Indígena do Xingu, desenvolveu o curso A Arte da Feltragem para Indígenas, na primeira formação em gestão territorial no Xingu, além de promover intercâmbios culturais em diversos âmbitos. Participou como docente atelierista do curso de pós-graduação Artes Manuais para Educação e da exposição Arte Aproxima do Museu Nacional de Belas Artes. Muito bem. A professora mestre Cristina Velasquez é engenheira florestal, formada pela Exalc-USP, mestre em ciências florestais pela mesma universidade, com o tema da juventude num assentamento rural. É formada em pedagogia Waldorf pelo Seminário Brasil de Brasília. Atualmente trabalha como articuladora pedagógica da Federação das Escolas Waldorf no Brasil. Tem experiência em gestão de escolas Waldorf, desenvolvimento organizacional, gestão de projetos socioeducativos. Tem, na pedagogia social, inspiração para seus trabalhos na área de gestão. Ufa, cadê? Onde é que estão elas? Céus! Eu achei que eu já ia estar na tela, eu falando sozinha esse tempo todo, criaturas. Não, era para eu falar e vocês já estarem lá, mas a gente não combinou, né? Estamos aprendendo. Eu queria dizer que a Aline é tudo isso de pesquisadora e é também professora das pós-graduações Artes Manuais para Terapias e o currículo dos trabalhos manuais da educação steineriana. E todas essas pós-graduações, as 4, estamos aqui com as 4 hoje, estão com processo seletivo aberto. Muito bem, Cristina, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui conosco hoje. Eu vou passar a palavra para a professora Aline Gonet. Vou fechar minha câmera, mas estou aqui. Se vocês me quiserem, é só chamar, tá bom? Tá bom. Obrigada, Nina. Que bom, Cris. Estamos aqui hoje juntas, né? Para trocar um pouquinho, compartilhar nossas vivências. Então, primeiro eu queria agradecer a Nina por essa oportunidade, depois de assistir esse trabalho, apresentação do trabalho da Marli, né, dá até a gente respira fundo e fala quanta produção de conhecimento. Então, agradeço demais a oportunidade de estar aqui, e te agradeço muito, Cris, de você ter aceitado o nosso convite, porque a nossa pesquisa, ela se entrelaça, né? Com certeza, muito legal. Estou super feliz também de estar aqui. Fiquei muito feliz de poder ter a oportunidade de assistir essa defesa, né? De ver as arguições tão belas dessas educadoras, né? Então, isso nos estimula e faz com que esse nosso momento agora seja um presente ter podido estar um pouquinho antes aqui com todos vocês. Obrigada, Aline. Obrigada, Nina. Muita inspiração, né? Então, eu vou começar compartilhando um pouquinho da minha pesquisa, que, na verdade, é uma pesquisa sobre a origem do material.
Acho que por isso eu fiquei tão emocionada ouvindo a apresentação que a gente acabou de ter. Assim, desde que eu me percebi nas artes manuais, que as fibras naturais, elas sempre me chamaram, né? Sempre tiveram junto comigo. Então, mesmo antes de eu estar na escola, quando eu fazia arte manual para mim, por amor, eu já estava nesse caminho com as fibras, né? Com as palhas que iam aparecendo, com a juta, com o sisal, e fazendo os experimentos. Então, eu fui percebendo que esses materiais, eles me levavam direto ao encontro da terra, porque o material, ele é a própria terra, ele é essa origem, né? Essa busca de saber da onde vem esse material, traz essa conexão tão forte e tão profunda com a terra, que é esse berço de abundância, né, que proporciona para a gente todos os materiais, e não só os materiais que são a fonte, né, que supra as nossas necessidades, a nossa subsistência, mas também a terra como esse alimento que nos nutre, que permite que a gente caminhe, né, e trilhe a nossa caminhada no mundo. A terra como proteção que nos acolhe, porque se a gente pensar, né, quando a gente foi fazer as nossas casas, né, e até hoje, quando a gente faz a nossa casa, de onde que vem esse material? É da terra. Então, é um lugar de proteção, né? A gente se protege do frio, a gente se protege do sol, é um lugar para você trazer uma interioridade, para você ser quem você é. Então, vem da terra também tudo que a gente precisa, né? Se a gente precisa de uma roupa, se a gente precisa proteger o nosso corpo, se a gente precisa se esquentar, a gente faz uma roupa, a gente faz um cobertor. Então, assim, a fonte inesgotável do que a terra nos proporciona como cuidado, né, como acolhimento e proteção, está nesse material que a gente usa nas artes manuais. Então, se a gente for pensar, né, por exemplo, da onde que vem esse novelo? Por isso que eu busco a origem, né? Qual é o ambiente, por exemplo, onde nasce esse algodão? Esse daqui é um novelo de algodão. Qual é a região, né, onde existe o algodão? Que solo é esse? Qual é o clima que tem nesse lugar, né? A chuva que caiu aqui e fez esse algodão crescer, se desenvolver, o sol que ele pegou, né? A vegetação que tem ao redor, os animais que vivenciam, né, nesse entorno. Então, tudo isso vem aqui junto com esse material. O ser humano que vive nesse lugar, né, o ser humano que plantou, que colheu, que através das suas mãos transformou essa matéria, né, em fio, em novelo. Então, tudo isso está composto aqui. A força dessa ancestralidade da Terra, né, a força dessas gerações que vão trabalhando com os materiais da Terra e vão passando para as gerações seguintes. Tudo está nesse material. Então, quando a gente entra em contato com as fibras naturais, a gente está entrando em contato com tudo isso que existe. Não só, né, simplesmente pegar um novelo, mas com todo esse ciclo da natureza que está manifestado aqui. Então, eu penso que esse caminho da origem do material, ele me leva direto para a minha origem também, né? Para entrar em contato com as forças que me compõem. Porque aqui tem a atuação de todas essas forças que compõem essa matéria. Então, nessa caminhada, existe esse encontro de forças, né? Então, eu acredito que o material faz com que eu encontre também
um processo de transformação que se dá, né, no manuseio, no desenvolvimento da técnica, em tudo que vem junto com esse fazer, né, e com essa busca da origem. Porque quando a gente faz arte manual, a gente entra em contato com essa composição, né, o material, a técnica e a minha vontade, o meu fazer, né, a minha atuação junto a essa matéria. E nesse encontro, as forças que estão ali atuando, elas são forças de vida, né? Forças de vida, forças de transformação, forças de silêncio, né? Todo o cosmo, todo o ciclo da Terra está manifestado aqui. Então, isso gera saúde, são forças de saúde que vão se manifestando em todo esse processo, né? E se a gente investigar isso, se a gente observar com calma, com silêncio, a gente chega até a encontrar a manifestação que se dá dos fenômenos, né? Que estão atuando. Aline, deixa eu te falar, você tá raspando o seu microfone em alguma coisa que está fazendo um barulhão. Então, tem que prestar bastante atenção se você está mexendo em algum papel, em alguma coisa, tá? Porque está fazendo ruído. Tá bom, Nina. Deixa eu ver, se mexe um pouquinho, ó. Tá fazendo ruído, mexe. Tá fazendo? Pronto, agora parou. Agora foi. Tá bom. Então, a minha pesquisa da origem, ela vem caminhando com as fibras naturais e ela teve um encontro, assim, mais profundo quando eu entrei para a escola Waldorf e entrei em contato com o caminho da lã, né? De trazer a sua origem para as crianças, de mostrar para elas todo esse ciclo da natureza. Tá tudo bem? Eu vou ficar aqui, porque você sozinha não tá me dando pena. Eu não quero deixar você sozinha na tela. A Cristina desligou a tela. Eu deixei a Aline no palco. Não, gente. Dá uma lição, né? A gente fica falando. Eu nem perguntar, cadê a Cris? Eu achei que ela tivesse caído. Aí eu disse, não, então eu vou entrar aqui, porque coitada da Aline já tá um tempão sozinha na tela. Então a gente fica Cris, vou te deixar aí também, tá? Conversando, aí eu desligo um pouquinho, tá bom? Tá bom, tá bom. Tô aqui. Então, vamos lá, vamos continuar. Nesse encontro com a pedagogia Waldorf, que, na verdade, é aí que a nossa pesquisa se entrelaça, né, Cris? Porque a gente tem essa caminhada de trazer as fibras naturais para a sala de aula, numa aproximação da cultura brasileira, né? Aproximar a cultura brasileira no currículo da pedagogia, isso me trouxe uma reflexão, né? De trazer esse material, entender qual é esse caminho e levar para as crianças essa origem, porque a partir desse caminho, se retornar à origem, a criança também faz esse trajeto, né? De entrar em contato com essa origem, de entrar em contato com as forças da Terra, e entrando em contato com o material. Então, a minha pergunta foi a seguinte: as crianças do ensino fundamental, elas estão entrando em contato com esse material diariamente na escola. E as crianças do infantil? Eu fiquei pensando, né? Como que a gente poderia levar toda essa vivência, toda essa potência da Terra para elas? Então, foi quando eu pensei, o que a criança do infantil faz? O que ela faz? Ela brinca, né, gente? Ela brinca. Então, a partir de um brinquedo que está ali nas mãos dela, ela pode entrar em contato com tudo isso e desenvolver os seus sentidos a partir desses materiais que são oferecidos pela Terra, né? Então, eu pensei o seguinte, bom, o que eu quero oferecer como mundo para essas crianças, né? Porque elas conhecem o mundo através do seu brinquedo. Ela larga o brinquedo, vai fazer alguma coisa e volta e pega esse brinquedo. E o brinquedo está aqui, né? Acoplado no corpo. Ele está junto, ele passa na boca, ela solta e volta para ela. Então, o que eu poderia trazer de fibra que trouxesse toda essa força para um brincar
saudável. E aí eu pensei o seguinte, bom, um material original que mantém ainda esse resguardo de força da terra, para onde eu vou buscar esse material? E aí eu pensei, eu vou para a floresta. E foi aí que a Cris entrou na minha vida. Na verdade, ela já estava na minha vida, mas aí ela entrou com força total, né, Cris? Pois é, Porque um encontro. Porque a partir disso, a gente fez uma viagem juntas. A Cris, ela trabalhou por muitos anos no Parque Indígena do Xingu. E numa dessas viagens, ela me levou para buscar esse material. E aí é muito interessante, porque chegou lá e eu encontrei com uma palmeira que eu já tinha uma relação, mas ela quando eu morava no Cerrado. E quando eu cheguei na Mata Atlântica, eu fiquei bem impressionada, porque é uma palmeira, é a mesma palmeira, mas com outras qualidades, né? E a gente encontrou o buriti. O buriti é essa palmeira grandiosa, que vive em locais, né, que existem locais onde tem água. Então, ela é chamada pelos indígenas de árvore da vida, porque a partir do seu tronco, né, dos seus galhos e das suas folhas, eles aproveitam tudo. Então, é muito especial. Quer complementar, Cris? Falar alguma coisa? Pois é uma árvore muito especial, porque é como se fosse dela, né, nascesse o fio da tessitura da vida daquele local, que é um território amazônico, meio cerrado, que as mulheres, com a sua força de ação, do fazer das mãos, aproveitam, como disse a Aline, cada pedacinho dessa grandiosa árvore. E ela está na água, que se bebe, que se banha, que o peixe nasce, que a criança brinca, que a gente lava a roupa, que a gente lava as louças. Então é uma percepção de completude, por isso a árvore da vida, né? Porque remete a um sistema. Então a Aline foi parar no centro da árvore do sistema da vida auto-xinguana. E aí é um costume da vida indígena fazer o moitará, né? Que é uma troca que eles fazem entre as etnias, e quando a gente vai para lá, a gente faz essa troca também. Então, para buscar esse fio, desenvolver um brinquedo, eu fiz uma troca com eles. Eu fui aprender a retirar o material da mata, a tratar essa fibra e transformá-la num fio. Em troca disso, eu ensinei as indígenas a fazer tricô. E eu levei todo o caminho da lã, como conhecimento de uma outra cultura, né, para esse momento. Então, foi bem interessante. Então, para vocês terem uma ideia, um pouquinho, assim, do que aconteceu, né, de como se deu essa vivência, eu vou colocar agora aqui, compartilhar, um vídeo que traz um pouco desse momento. Tá bom, Cris? Vou colocar. Certo. Entrou, gente? Você tem que fazer ao contrário, eu acho. Primeiro você tem que abrir o vídeo e depois compartilhar o vídeo, não essa telinha, porque a gente está vendo dentro do seu computador. Ah, para mim tinha aparecido. Então, peraí. Então, você tem que tirar e não esquece do áudio, se tiver áudio. Tá bom. Tá? Aí você vai abrir o vídeo e vou compartilhar o vídeo, não o seu computador. Tá bom. Estou aqui já abrindo ele e já vou colocar, gente. Só um minutinho. Acho que agora vai, hein? Ah, agora vai. Tá aparecendo, né? Sim, sim. Então tá. Então aqui começa essa trajetória da origem do material, né? Tem que botar o play, gente, senão não funciona. Então, vamos lá. A gente foi lá no Alto Xingu. A etnia que a gente entrou em contato foi Meinaco,
né? Então, uma família de indígenas que fazem essa trajetória, né? Esse caminho de manhã para buscar o material que eles vão trabalhar ao longo do dia. Então, aqui é interessante a gente observar o ambiente, né? O ambiente onde esse buriti existe, onde ele se manifesta. Então, aqui é a retirada da folha, que ainda está fechada, né, para começar o trabalho. E é tão interessante ver que eles vão navegando, né? Eles saem da aldeia e vão navegando em busca desse material. E aqui, isso já voltaram para a aldeia e as mulheres, elas sentam juntas e começam a abrir essa grande folha e retirar as partes do buriti. Então, aqui sai essa película que é quase transparente, essa mais fininha, vocês estão vendo, tira o talo e tira a folha, isso é separado. E essa película fininha é a parte que elas usam para fazer esse fio, que as indígenas fazem na coxa, na perna. E aí, voltando dessa viagem, eu comecei a minha, né, me deu essa vontade de produção, de produzir esse brinquedo, e eu comecei a experimentar a técnica do tricô com o fio de buriti. E é algo, assim, bem interessante, gente, porque cada material, ele se dispõe a algo, né, a alguma coisa. Então, aqui a boneca ficou pronta, eu tive um aprendizado enorme, e como eu fui recebida por uma família, né, a moça tinha um bebezinho, eu me inspirei nisso para fazer essa boneca, esse bebê, e construir uma rede, né, porque a rede é muito comum, né, é onde os indígenas descansam, onde eles dormem. Então, trazendo essa cultura para mais próximo, né, para perto das crianças. E foi interessante desenvolver essa técnica, porque aí a gente entra numa coisa que é bem profunda, que é a técnica, o material e o ser humano, né? Eu comecei a fazer esse tricô e o fio do buriti parecia que ele não ia. Eu machuquei a minha mão, né? Fiquei com o dedo assim esfolado, porque ele é uma fibra que é alongada, sabe? Ela é sedosa, mas ela é muito resistente. Então, ela tem esse movimento de estar alongado, ela não se dá para esse movimento que o tricô pede, né, de se entrelaçar várias vezes. Então, isso traz uma reflexão que é quais são os materiais, né, que materiais são usados com que tipo de técnica. E aí a gente chega até numa questão que a Nina traz sobre a gênese da técnica, né? O nascimento dessa técnica, ela se dá a partir desse ambiente que oferece um material para a gente, uma necessidade humana, né? Eu preciso de algo para viver, e desse encontro surge essa técnica, é tudo uma coisa junta. Eu percebi isso claramente nesse desenvolvimento do fio do buriti, que conseguiu se entremear no tricô, mas que não era algo orgânico, né? Um movimento orgânico. Então, foi uma experiência, assim, muito, muito rica. E depois disso, a gente teve uma outra vivência, né, Cris? Que foi a rede do buriti. Então, como eu estava na escola e no quarto ano as crianças estudam mitologia indígena, pensei, nossa, eu queria muito trazer um artesanato, né, uma técnica que as crianças pudessem experimentar, né, através do trabalho manual, conhecer essa outra cultura, conhecer aquela pessoa que é diferente de mim, mas que também tem semelhanças, para levar, né, para você conseguir a se perceber, né, as crianças se perceberem a partir do outro. Então, eu fui nessa aventura de aprender a fazer uma rede e levar isso para as crianças. E aí, junto com isso, a Cris também fez esse mesmo movimento de levar
um aprendizado das esteiras, que é feita do talo, né, das esteiras de Buriti, para as crianças do 8º ano, lá na Escola Moara, onde ela trabalhava. Eu vou mostrar aqui para vocês, se você quiser, Cris, falar um pouquinho, eu vou abrir aqui o vídeo da rede, enquanto você fala um pouquinho. Então, essa inspiração, né, foi muito, assim, da gênese, da cultura de outro povo, né? Então, tanto a Aline quanto eu tivemos esse desejo, ela trabalhando num contexto de escola, com professores de trabalhos manuais de crianças do 4º ano, nesse caso, como ela mencionou, e eu no 8º ano. Então, nós nos inspiramos em trazer essa origem mesmo do material para a correlação com a criança, para que ela pudesse se perceber a partir da descoberta desse material. Também se colocar no lugar do outro, né, exercendo esse sentido, um dos 12 sentidos, que é o sentido do outro, que é interessante, né, quando você apresenta essa possibilidade a partir da cultura, a partir do conhecimento, né, a partir de vivenciar, convidar o outro, pegar na mão para que ele entre em outro mundo. E para isso também é preciso exercitar um preparo. Como é que eu vou ao outro mundo? Como eu chego até lá? Eu de certa maneira, tenho que deixar as minhas certezas para trás, né? Abrir os olhos, ter uma outra percepção para conseguir, então, compreender o que é que meus olhos veem, o que é que chega até mim. Então, a gente acredita que a vivência é uma possibilidade curricular. A vivência como uma possibilidade de experienciar o outro. E a partir dessa experiência, percebo a mim mesmo, percebo o outro e posso talvez gerar, além da técnica, além do conhecimento, respeito e, por fim, amor. Então é uma proposta que dialoga em vários aspectos, né? Desde a antropologia da criança até o conhecimento antropológico do outro, a alteridade e o exercício desse respeito, desse amor. Então, vou colocar aqui um pouquinho dessa vivência, compartilhar com vocês. Então, lá no Alto Xingu, tive a oportunidade de ver a Macalo, que é essa indígena, construindo, né, produzindo essa rede de Buriti. Então, ela começa passando em volta de 2 paus de madeira, só fios de Buriti. E depois disso, ela começa a trançar, né, os fios com a fibra do algodão. Então, ela vai... É um movimento que cresce de baixo para cima, né? Ele vem da terra e vai subindo. E nesse movimento, ela vai criando desenhos, né? Desenhos geométricos que falam muito sobre o modo de vida dos indígenas. Então, é muito interessante também perceber como o corpo ele está totalmente atrelado, né, na arte manual, porque, na verdade, não é só... A gente não faz arte manual só com a mão. O nosso corpo todo está implicado naquele movimento, né? E ali ficou bem nítido isso. Aqui, gente, é um caderno que a gente fez lá na escola, porque aí voltei do Xingu e fui fazer a vivência com as crianças. Então, a gente foi para o Jardim Botânico procurar o Buriti, né? E aqui a gente passando o óleo de Buriti nas mãos, porque quanto mais se aproximar, né, da palmeira, mais eles entram dentro da experiência. Então, a gente observou o Buriti, eles desenharam o Buriti. Olha que lindo esse daí, da geometria, né? Isso daí foi percebido por uma criança, a geometria que tem nesse fruto. E aqui a gente começa a separar as cores, a imaginar como que vai ser essas linhas. E essa turma escolheu fazer as linhas retas do Buriti, né? Muito, muito interessante. É um trabalho que se dá em conjunto também, né? Eles podem construir essa rede juntos. E aqui, ó, eles construindo punho, tá vendo? Todos juntos, um ajudando o outro. Então, a gente vai trazendo, vai desenvolvendo muita coisa a partir dessas vivências. Aqui a rede que eles fizeram pronta, e eles doaram essa rede para a escola. Porque como só tinha uma,
como é que faz, né? Então, a gente doa para a escola e todas as crianças usam. E aqui, a outra turma que fez, já quis fazer um desenho diferente, trouxe um outro tipo de geometria, observando, né, algumas fotos que eu trouxe para eles, e aí construíram uma outra rede que também foi doada para a escola. No ano seguinte, eles já estavam até esperando para desenvolver esse artesanato, a gente fez uma rede pequena, porque as crianças vieram do terceiro ano com um boneco indígena, alguns, né? E olha que bonito, gente. Olha as mãos. Isso daqui é a Macalo, né? No momento que ela estava construindo essa rede. É tão interessante porque, assim, ela fazia diversas camadas, ela ia subindo com o trançado, e eu do outro lado, enquanto ela me ensinava, lá embaixo ainda, tentando entender como desenvolver esses movimentos, né? E a gente passou um dia e meio em silêncio. Ela não falava, ela só fazia. Então foi uma experiência muito profunda, né? Entrar em contato com essa com essa com essa cultura, né? E ali as crianças vieram do terceiro ano, só para concluir, por vontade própria, 2 crianças tinham feito o boneco do terceiro ano indígena, eles quiseram. Então, eles deram a ideia de fazer a rede pequena, porque eles queriam para o bonequinho deles, né? Então, foi bem especial, assim. Foi muito especial mesmo. A gente até levou essa rede pequenininha para o Xingu, no Quarupi, lembra, Aline? Eu tenho até Foi. uma foto que eu vou mostrar aqui. É verdade. Muito especial. Você quer mostrar, quer falar um pouquinho, Cris? Sim, então, é muito rico, né, Aline, você ter feito esse trabalho todo, e de certa maneira, a gente, nas nossas trocas, né, então, como é importante, né, a gente trocar, porque você vai olhar para os trabalhos manuais como possibilidades de cada território, possibilidades do educador, né, do seu conhecimento. Então, isso aconteceu entre nós, 2 professoras de 2 lugares diferentes, tendo insights a partir da vivência, e insights levam a uma criatividade e a possibilidade de fazer diferente, né? Então, isso eu vou mostrar um pouquinho aqui de como foi comigo esse processo. E já que a Aline falou de origem, vocês estão enxergando a tela? Sim. Uhum. Eu trouxe aqui a minha origem também, olha que interessante, né? O meu pai é boliviano, então eu tenho toda uma cultura inca que vem dos meus ancestrais. Então, trabalhar com o fio, trabalhar com o tecido é algo que vem da história da minha vida, assim como muitos de nós, né? Se a gente para um pouquinho para olhar, a gente se vê professores de trabalhos manuais, né? Artífices também, todos nós podemos ser artistas e artífices. Então, aqui é um terrário que eu fazia de boas-vindas para os meus alunos do 9º ano, que eu trabalhava com alunos maiores, né? E aí, os bonequinhos que são representações de seres incas, com seus tecidos, as suas cores, né? Então, só para colocar um pouquinho da minha origem também. E esse é o tapete que foi feito pela minha avó e dado para minha mãe, e depois passou para mim, e está aqui na minha casa. Ela colheu a lã da lhama, né? A minha avó está aí no cantinho, ela já não está mais viva, mas a avó Gregória, e ela teceu, ela fez essa linha, ela teceu, ela tingiu, e depois foi um presente para cada filho dela que teve a sua família, então ele vive aqui na minha casa hoje. E esse é meu irmão e minha irmã, numa geração maior, e aqui do outro lado, então, a minha avó. Então, a origem dos materiais, ela diz muito da nossa origem, das nossas buscas. Aí, como eu pude vivenciar a minha própria origem, eu também me sinto livre para vivenciar muitas outras origens. E aí, então, que é a minha caminhada que passa pelo Xingu, um pedaço da minha vida, em que lá eu aprendi também que fiar é cuidar da nossa grande casa terra, né? Essa é a Lagoa Ipavu, do povo Camaiurá, no Alto Xingu, que é um grupo, né, um povo que é um povo do meu coração. E lá o fio é praticamente um fenômeno que conecta o sistema cultural da vida dessas mulheres e homens alto-xinguanos, né? É um elemento que tece a vida
no desenvolvimento do ser humano, porque existe um currículo para ser uma pessoa Kamaiorá. Ele tem aprendizados ao longo da vida. E vários desses aprendizados, todos eles passam por um caminho fenomenológico, que é a observação, o caminho da observação. Porque agora sim, né, nós temos cadernos, materiais escritos, mas o principal conhecimento é o conhecimento que é passado de pai para filho, de avô para neto, né, de tio para sobrinho. Então é um conhecimento oral, que passa muito pela contação de histórias e pela observação. Então, por isso, esse currículo, digamos, invisível de formação da pessoa, ele fala do desenvolvimento do ser humano, e o Buriti é um elemento desse sistema, grande sistema cultural natural. Aqui é uma imagem do Valdemar, que é um escritor e artista plástico, que também pesquisou a vida Kamaiorá, que faz uma conexão cósmica das histórias, dos contos, dos mitos, na verdade, de criação, né, que são cosmovisões do povo Kamaiorá, que conecta céu e terra e natureza, né? Eu achei interessante trazer para vocês. E aqui um pouquinho de como eu vi, né, esse território nesse período que eu tive lá, né? Lá no Xingu, lá nessa lagoa Ipavu do povo Kamaiorá, o tempo passa bem lento. A vida acorda com o nascer do sol, como vocês viram na foto. As crianças correm pelo grande pátio central da aldeia, brincando, alegres, livres, entre os ancestrais pés de pequi, planta-mãe, ouvem as histórias que recriam e mantêm o sentido da vida daquele lugar, conhecem de perto a folha e esta transformada em semente, fruto, cheiro, beleza da flor, e com ela a Hira, o beija-flor, seu dono. Almas assim se inspiram, se alimentam e criam a estética da arte indígena manifesta nas esteiras, colares, adornos, nas peles, nos cantos e cores. Como o tatu, o jacaré, a cutia, os homens e os seres fantásticos, gente e não gente, formam a comunidade viva do Pequi. O brilho da luz prateada da lua se reflete nas águas da lagoa e reluz a força do criador da vida Kamaiorá, Mavutsinin, um universo permeado por histórias de todas as coisas. É um pouco da vivência que eu tive lá e que passa por vários olhares, dentre eles o do Buritizal, né? Como diz a Aline, a árvore da vida. O Buriti, ele traz para a gente essa percepção do sistema uno, indivisível, um alimento que serve para muitas coisas que vão fazer a vida existir, né? Fazer sentido e dar segurança para essa vida. Aqui uma foto, uma imagem das crianças, de várias idades juntas brincando, né, nesse currículo livre, invisível da vida, de ser uma pessoa de cada um desses povos. E é interessante que a mãozinha delas encosta no galho e de repente ela é mão e é galho, né, o pezinho também, os adornos, o olhar curioso para o chão, alguma coisa acontece, algum bichinho, alguma planta. Aqui também um outro aspecto da vida desse lugar, que é a festa aos mortos, que é o Quarupi. É um momento em que você se reúne, depois de um ano do acontecimento da morte, para entoar cânticos, suítes musicais de cada um dos 16 povos do Xingu, mas especialmente dos 9 povos do Alto, para que essa alma chegue à aldeia celeste. E também aqui nós vemos a cultura permeada por significados, né? Aqui um outro exemplo de arte manual, que é isso que a gente então está trazendo esse olhar, né? Então, que interessante, né? Como na nossa cultura muitas vezes o trabalho manual ele é colocado como algo secundário ou como disse a Nina já algumas vezes, não tão relevante, né? Você vai estudar trabalho manual, né? Mas o que é o trabalho manual, né? O Richard Sennett, o autor que escreve O Artífice, ele chama as mãos de mãos inteligentes. Ele diz que as mãos inteligentes da humanidade é que foram capazes de gestar as novas ideias para que o mundo chegasse em outro lugar. Aqui nós vemos mãos inteligentes construindo a estrutura de uma casa de mais de 20 metros de largura, que pode abrigar uma família extensa de 15 a 20 pessoas ou mais, em que cada pedacinho dela é trabalhado com um conhecimento natural. O cipó que vai amarrar a madeira, que vai fazer o telhado, que vai também estar amarrada a uma madeira mais resistente, que faz a estrutura da casa, e a palha, por fim. E esse conhecimento
é feito com as mãos, né? Então a técnica das mãos, mãos inteligentes. Aqui um outro contexto, só para ter uma ideia, então, das crianças no contexto escolar, que em algum momento esse currículo formal chega até a escola, né? E também ele vai permear possibilidades, né? Porque, na verdade, acho que a pesquisadora Marli, ela trouxe para a gente uma citação que fala, citando o Alan Kaplan, né, que a pesquisa fenomenológica ela deve prescindir de ser participante, ter o grau de observador, ter o grau de análise, ser um analista, para então ser um artista, né? Para reconhecer esse fenômeno. Então a gente acredita que a escola deva dialogar com a fluidez das possibilidades de cada contexto. Então aí foi só um exemplo disso. Aqui a rede que a Aline fez lá com os alunos dela, que ela levou para o Xingu quando nós fomos para o Guarupi. Essa é minha irmã, Carolina Velasquez, também uma artista plástica. E essa é a filha de uma amiga, da Ana Terra, que ficou perplexa com o boneco, que não há bonecos assim lá, né? Eles brincam com outros objetos. E ela achou muito especial. Então a carinha dela de surpresa e alegria ao ver a pequena rede com o bonequinho indígena. Aqui, então, há uns exemplos do trabalho que eu desenvolvi com alunos do 8º ano. Foi uma luminária. Essa luminária foi feita pela aluna Ileia Miller, que agora já é estudante de engenharia ambiental na UNB, filha de uma grande amiga minha. Então foi uma proposta vivencial, né, em que as crianças não recebiam os talos simplesmente, mas a gente fazia toda essa vivência como a Aline mostrou no caso dela, mas aí com o vídeo e com a palestra ou com a vivência de uma roda de conversa com uma pessoa xinguana, artista, artesã, que teve lá também para contar um pouco da história, modo de vida, e especialmente da fase da vida das crianças, dos jovens de 8º ano, que para os índios, para o universo indígena, é a fase de reclusão e de iniciação para a vida adulta. Aqui mais um outro momento, ó, as crianças trabalham então com essa parte do Buriti, que é o talo, e com lã e linha, né, depende como eles queriam trabalhar e o que tínhamos de material, né, e também lembrando que o Buriti, né, no Planalto Central, na região do Cerrado, é uma árvore do conhecimento das pessoas também, né, do bioma, né. Então é muito interessante também que eles se apropriem disso como parte do seu território. Aqui um produto, aqui um outro trabalho também de outros alunos, e aqui novamente a luminária da Ileia em outro ângulo. E aí a gente foi tendo ideias, tecendo possibilidades com eles, construindo até que elas se transformam nessa luminária. Então queria só finalizar dizendo da importância do conhecimento, da ancestralidade das mulheres, né? O papel das mulheres como guardadoras desse conhecimento e delicadamente passando esse conhecimento para os seus filhos, para os seus sobrinhos, né? Também esse conhecimento do uso dos materiais de sua origem, ele é transposto em materiais de uso, né? São objetos de uso, eles têm significado prático para a vida, né? Tanto simbólico quanto prático. Então, os objetos, eles são algo muito significativo para o desenvolvimento desse ser, dessa pessoa Camaiorá. E aí é interessante que o Thoreau, né, que é um autor que teve também reflete sobre essa questão da contemplação da natureza e chegar até o que o autor chamado Arthur Zayon, né, da fenomenologia, ele traz, né, a experiência da metodologia fenomenológica como um passo que nós, ao olhar o fenômeno, nós nos transformamos naquilo, né, nós somos parte dessa pesquisa, parte da observação. A partir desse contato, a gente se transforma, então, na revelação do que o fenômeno quer nos dizer, que isso induz flexibilidade, mente aberta e o não conceito ou não julgamento para que isso aconteça. E, por fim, a gente, então, recebe o insight, né? O insight seria, então, o resultado da nossa pesquisa, a nossa celebrar a percepção daquilo que o fenômeno nos mostra. E o Thoreau também, de uma outra maneira, né, em outro contexto, porque ele é um observador da natureza, em outro contexto totalmente distinto dos índios, ele diz isso: o tempo é apenas o rio onde eu vou pescar. Eu bebo dele, mas enquanto eu bebo, eu vejo o leito arenoso e detecto quão raso ele é. Sua fina correnteza desliza embora, mas a eternidade permanece. Eu beberia mais profundamente, pescaria no céu, cujo leito está pedregoso de estrelas. E, por fim, eu trago Ailton Krenak, que é um escritor brasileiro, né, uma liderança nacional,
que fala isso para a gente, né? A ideia de nós, os humanos, nos descolarmos da Terra, vivendo numa abstração civilizatória, é um pouco absurda. Ela suprime a diversidade, ela nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. E aqui atrás de mim eu coloquei algumas esteiras, alguns objetos que traduzem um pouco assim esse conhecimento que no qual a gente se inspirou, né, Aline? A gente ficou achando que, poxa vida, como é possível, né, a gente morar no Brasil, ter tanta diversidade de gente, de línguas, de conhecimento, de arte, e a gente não, talvez, por que não nos dedicarmos a conhecer e traduzir isso para que as crianças também possam vivenciar o que a gente viveu, é um pouco isso. Vivenciar essa vida em continuidade com a Terra, né? Com todos os ciclos, com toda a ancestralidade, né? Com o aprendizado de como viver no mundo, porque é isso que eles fazem, né? Como que a gente vive no mundo? É dessa forma. A gente vai na natureza, busca o material que é necessário, transforma esse material e vive assim. Então, a partir dessa nossa vivência, né? Outras vivências foram possíveis. Né? Então, eu ficava me perguntando, como é que eu posso trazer isso para as crianças dentro do currículo? Né? Então, em alguns momentos, isso se deu. Né? Por exemplo, na época das profissões, a gente trouxe o seringueiro, né? Trazendo toda essa forma de trabalho, né? Como que isso se dava, as ferramentas que eles usam para cortar essa árvore e tirar o látex e transformar isso no objeto de uso, as fibras, né? Na verdade, assim, foi muito interessante, porque eu me lembro de um início de ano, as crianças me perguntando, mas de onde que vem a cor? E aí eu fiquei com aquela informação, né? Entrei numa outra turma e, professora, de onde que vem a cor? Falei, gente, tem uma coisa aí, né? A partir de uma vontade deles, eu pensei, bom, posso trazer outra fibra, posso trazer as cores que vêm da natureza. E então, assim, foi se dando essa aproximação da cultura brasileira dentro da pedagogia. E aí eu fiquei com vontade de compartilhar, aquele primeiro da rede das crianças no Jardim Botânico, já era um caderno, né? É um caderno onde a pesquisa ela vai sendo registrada, todos esses processos, né? Então, aqui tem vários cadernos feitos com esses materiais que a gente foi encontrando, né? Nessas pesquisas, aqui o talo do coqueiro, né? Foram construídas com as crianças, registrando esses momentos. Aqui a fibra do Buriti. Então, eu vou passar mais uma vivência para que a gente perceba como isso é importante, né, para o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento saudável. Eu vou colocar aqui, peraí. Esse daqui foi através das cores. Esse daqui é a ilustração da professora Milena Paiva, uma professora que fez toda a ilustração desse caderno de pesquisa e práticas artífices. A gente, aqui foi na comunidade de Urucureá, lá no Rio Arapiuns, entrando em contato com o Tucumã, porque as mulheres de lá, elas desenvolvem cestas. Elas pegam a fibra do Tucumã, ele é todo cheio de espinho, né, e desenvolvem essas cestas. Aqui é a palha e o fio, né, porque depois daí elas fazem o fio para outros artesanatos. Aqui é o crajiru, que é uma planta, né, que quando você aperta ela, sai um líquido vermelho. A mangarataia, que é o nosso açafrão, e o urucum, esse de capinha amarela. Aqui as crianças pilando as folhas do crajiru e a experiência do tingimento dessas fibras, né? Então, aqui, o crajiru junto com o urucum, ele dá aquele vermelho. A mangarataia, que é o nosso açafrão, o amarelo. E na água
do açafrão, elas tingem junto com a sementinha e dá o laranja, com urucum. Aqui foi uma experimentação, né, de colocar os barbantes e as fibras junto com a palha do tucumã, para saber o que ia acontecer, se ia dar certo. E aqui as mulheres do grupo Tucumarte fazendo a cesta. Elas desenvolvem cestas, esses discos, né, de trançados. E aí levei isso lá para Micaelis, e a gente fez essa vivência com as crianças do 2º até o 5º ano. Então a gente montou um fogueirão lá no pátio, para fazer o tingimento com barbante a lã, que eles iam trabalhar ao longo do ano. E é interessante porque o urucum e a mangarataia, o açafrão, a gente tem aqui. Então, foram plantas trazidas da região deles mesmo, né? Pilando ali o crajiru, aqui eles ralando o açafrão. Então, a gente fez essa experimentação, e aqui é o resultado, né, das fibras tingidas com as plantas. Depois a gente foi colocando, né, fazendo esse catálogo de cores, e aí começou o trabalho deles com essas fibras. O 2º ano desenvolveu aquele crochê de dedo, e depois eles usaram isso na sacola de bola. O 3º ano e o 5º eles fizeram um agulheiro, e o 4º ano eles usaram essa fibra tingida para fazer a rede indígena. E aqui um pouquinho dessas mãos artífices, ó, enrolando a palha do tucumã ao redor do talo, né, com o uso da ferramenta. E, novamente, o corpo todo implicado, né, porque ele usa a perna para segurar esse início esse fundo da cesta. Então, é muito especial, né, ver essa vivência acontecendo assim de perto. Aqui é o Rio Tapajós. Eu vou parar aqui o vídeo. Eu poderia ficar aqui passando mais coisa, né, gente, porque tem a luminária feita com o talo do coqueiro, lá de Barra Grande até de onde a Rafaela mora. Tem o Sr. Paciência, que é um artífice incrível, que faz luminárias com o talo do coqueiro. Então, quando eu fiz uma visita lá, uma professora da escola do Jardim do Cajueiro já fazia isso, essas luminárias, com os talos do coqueiro, né, levando as crianças para buscar esse material, porque ali na Bahia é puro coqueiro. Então, é trazer isso, né, a fibra, a planta que está ao redor, para dentro da sala de aula, trazer esse conhecimento para as crianças. Então, é um pouquinho disso, assim. Isso mesmo, Aline. Eu acho que o mais importante é como se fossem acender luzinhas sobre a riqueza cultural e de conhecimento que existe em cada lugar, né, do nosso país, e que isso pode servir de inspiração, e não necessariamente a gente ficar reproduzindo as mesmas coisas, né, mas cada lugar tem os seus conhecedores, os seus artífices, que podem nutrir a nossa criatividade para essa adequação, digamos assim, da escola, né? Até porque a escola Waldorf, né, ela está em diversas regiões, então, né, que ambiente é esse, que material ele oferece para essa comunidade, para essas crianças, né? Pensar um pouco isso, não aqui o talo do coqueiro, porque aqui no Rio de Janeiro também é abundante, então, poxa, que bom, vamos fazer com talo de coqueiro, né? E a pessoa que está em outro lugar se inspirar na natureza, na terra, e trazer esse conhecimento para as crianças, né? Aguçar essa percepção deles próprios a partir do outro, a partir de uma outra cultura, e a partir das potências da terra, né? Dos ciclos da natureza. Então, essa pesquisa se deu um pouquinho dessa forma, né, Cris? Isso mesmo. Eu acho que era isso que a gente queria, né, compartilhar. Sim. Eu queria só mostrar um banco, porque o nosso amigo Beto, que também foi professor de marcenaria do 8º, do 9º ano, ele se inspirou também em bancos para fazer a marcenaria. Então, isso é um exemplo de inspirações. Inclusive, o Beto passou por essa vivência também do material, e aquele primeiro vídeo é dele, né? Então... É isso mesmo. Muito especial, gente.
Queria agradecer demais as professoras, né? É uma coisa que a gente tem marcado muito nas nossas pós-graduações, nessa relação em continuidade com a terra, né? E acho que vocês trouxeram essa potência, mostraram como isso é possível também na integração com o currículo da educação steineriana. Muito obrigada, viu?